Olá, educadores, olá, educadoras que participam aqui conosco dessa programação acadêmica. Estamos aqui no aquecimento para a 7ª semana Rede Pedagógica, a melhor e maior formação online para educadores. E é 100% grátis e garante certificado de 120 horas. Se inscreva em www.semanarede.com.br. Já vamos aqui introduzir Silvia Colello nesse mini curso sensacional, Alfabetização no século XXI. A professora já está chegando aqui para bater esse papo acadêmico com a gente. Você que chegou agora, deixa eu passar instruções básicas para você. Olha só, nós tivemos a primeira live com a professora Silvia Colello, liberamos uma videoaula e agora é uma live de fechamento. Se você perdeu os conteúdos anteriores, não se preocupe. Vai ficar tudo salvo no YouTube da Rede Pedagógica. Mais tarde ou amanhã, você pode recuperar esses conteúdos que estão imperdíveis. Me parece que a câmera da professora Silvia está invertida. A nossa produção vai entrar em contato com ela para resolver este probleminha. Gente, olha só, muito bacana a primeira live aula da professora Silvia Colello. Fantástica essa abordagem dela. Ela que está na vanguarda. Começou como professora de educação infantil, foi professora também dos anos iniciais do ensino fundamental, galgou na carreira acadêmica, se tornou uma pesquisadora e hoje é uma das referências mais importantes da alfabetização na América Latina. Não é? Tanto é que ela é professora da melhor universidade da América Latina, que é a Universidade de São Paulo. Professora Silvia, consegue me ouvir? Parece que ela não está ouvindo. Vamos tentar aqui novamente. Acho que está invertida a câmera dela. Enquanto isso, quero mandar aqui um abraço para a Jeane Rose. Quero mandar também um abraço para Regina Souza 19. Pessoal, rapidamente aqui nós vamos fazer um arranjo aqui. Parece que nós removemos aqui um bugzinho do Instagram. Quando eu cliquei aqui no comentário da professora Silvia, não é? Acabou que a gente... pronto, agora vai dar certo. Nós introduzimos outra pessoa. Olá. Já deu certo. Professora Silvia, o que aconteceu aqui? Olha só, o Instagram está passando por atualizações, né? Então, de vez em quando está dando um probleminha. Quando nós começamos aqui, Silvia, o Instagram estava começando ainda com as lives, era muito rudimentar. A ferramenta já está muito mais avançada, mas ainda tem alguns probleminhas, né? Quando você mandou o comentário, eu cliquei aqui e acabou que puxamos uma outra pessoa que estava participando aqui da live. Mas, professora, nós estamos aqui encantados com o seu debut aqui na Rede Pedagógica. Eu é que estou feliz de poder participar e de estar aqui com vocês nesse momento. Ah, que bom. Muito obrigada, viu, Silvia? Silvia, olha só. Nós já tivemos a primeira live aula. Eu achei espetacular a sua abordagem. Você trouxe uma visão muito mais ampla do processo da alfabetização e nós valorizamos muito uma experiência como a sua, Silvia, que une as duas pontas. De um lado, a prática da educação infantil, especialmente, dos anos iniciais, e do outro lado, a docência do ensino superior, a formação de professores e a reflexão teórica sobre, não é, essa coisa tão importante, não é, esse processo tão importante que é a alfabetização e que é o letramento. Muito rica a sua experiência, seu currículo realmente é espetacular. Parabéns por toda a sua atuação aí no campo da alfabetização.
Muito obrigado. O que eu vejo é que as dificuldades da educação no país a gente só vai poder enfrentar se houver essa aproximação entre a universidade e a educação básica. E nos dois sentidos, não é só naquela ideia de que a universidade vai trazer conhecimentos dos professores da educação básica, mas também o inverso, quer dizer, eu acho que os professores da escola básica, da educação básica, que tem que inspirar e subsidiar novas pesquisas e participar. Então, quer dizer, eu acho que a gente vive muita dificuldade por conta dessa segregação, né? Ora, a universidade, muitas vezes, que são vistos ali como os deuses do Olimpo, e a educação básica, que às vezes é tão desvalorizada. Eu acredito na importância de valorizar as duas pontas e de construir essa parceria de pesquisa e ação, de ação e reflexão. É só assim que a gente vai poder avançar e enfrentar os nossos desafios. Muito bem, professora. Olha, e na videoaula que nós liberamos agora há pouco no nosso canal do YouTube, você trouxe uma reflexão muito importante, muito apropriada, muito atual também sobre a alfabetização e o letramento. E nós pontuamos, fizemos alguns highlights lá na sua fala. E uma das frases mais impactantes que nós detectamos lá na sua exposição foi quanto a alfabetização e o letramento ultrapassar em muito a mera codificação e decodificação. O que você quer dizer com isso, professora? Então, eu digo para você que a alfabetização, a possibilidade de ler e escrever, é a capacidade de aprisionar a mão para libertar a ideia. E isso é uma coisa muito forte, porque a gente não alfabetiza só para que a gente possa fazer a lição de casa, ou para que possa cumprir a tarefa, ou para que possa assinar o nome, ou que possa registrar um documento ou alguma coisa assim. A gente tem que alfabetizar pensando na emancipação do ser humano, né? A emancipação das pessoas, porque a língua escrita ela é constitutiva da pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas crianças que aprenderam a ler e escrever, elas conquistam importantes ferramentas mentais, no sentido de comparar, de buscar informação, de se certificar da informação. Não é só decodificar, como eu disse, é muito mais, inclusive no plano afetivo, né? Eu acho um erro a gente pensar a alfabetização como uma meta só intelectual ou só cognitiva, no plano afetivo também, porque não há aprendizagem sem ganho afetivo e emocional. Então, eu diria que a alfabetização plena, do jeito que todo educador sonha, é uma possibilidade de emancipar o sujeito, não só pensando numa sociedade democrática, mas também pensando na constituição de si, para que ele possa operar com diferentes estratégias mentais, das quais a língua escrita é um importante instrumento. Muito bem. Professora, nessa videoaula, você, estou chamando você porque você é muito jovem, não vou nem chamar de senhora, apesar desse É currículo, né? você mesmo, é você mesmo. Não é você que é doutora, livre docente, professora de doutores, né? Uma pessoa que realmente merece todo o nosso respeito. Então, não tome aqui o meu você como desrespeito, mas como essa aproximação aqui que achamos que é necessária para esse bate-papo pedagógico. Na sua videoaula, professora Silvia Colello, você fala da importância de o processo, de os procedimentos, né, a prática da alfabetização e do letramento estarem conectadas com a realidade, com o mundo da criança, com o mundo do alfabetizando. É isso mesmo, professora? É isso mesmo.
Se a gente pensar em sociedades muito primitivas, muito supostamente primitivas, né, e elementares, o que a gente tinha? Vamos pensar numa sociedade de indígenas, por exemplo, né, ou também uma sociedade lá na pré-história, ou no começos aí das civilizações, o que a gente tinha era que educar, viver e aprender faziam parte de uma mesma lógica, né? Então, o menino ia com os pais numa situação de caça e ele aprendia a caçar. O menino ia com os pais numa situação de coleta ou de pescaria e ele aprendia a pescar. Nesse tipo de contexto, não tinha problemas de aprendizagem, né? Por quê? Porque aquilo era altamente significativo e o pai dizia, olha, não pode falar, tem que fazer silêncio, porque senão o peixe não vem e a gente não pesca e não vamos jantar à noite, né? Para considerar um exemplo muito simples. E na sala de aula, na medida em que a escola se constituiu como uma instância, muitas vezes a parte da sociedade, houve essa ruptura entre ensinar e aprender e o viver. E o que acontece é que muitas crianças, muitos alunos, não veem na escola, no aprendizado escolar, coisas do seu próprio mundo, eles não conseguem estabelecer essa ponte. E vice-versa, quer dizer, o mundo muitas vezes não valoriza aquilo que nós, professores, fazemos na escola porque não acham que isso é importante. Ou seja, o grande risco é a escola que se fecha em si mesmo, né? O menino que acha que vai aprender a ler e escrever só para fazer a lição de casa, só para passar de ano, e deixa de vislumbrar o que existe para além disso. Eu mesma fiz uma pesquisa muito significativa com crianças que moravam na periferia de São Paulo e que não aprendiam a ler e escrever. E eu, no começo, eu achei que eu tinha que ouvir essas crianças, o que que eles têm a me dizer. E eu percebi que eles justamente não tinham uma relação positiva com o conhecimento. Quando eu perguntava para eles para que as pessoas têm que aprender a ler e escrever, eles sempre alegavam um motivo a longuíssimo prazo e que não fazia parte do seu mundo. Então, uma criança de 10 anos dizendo, para ter um futuro melhor, para ser alguém na vida, quer dizer, eles reproduziam um clichê que existe na sociedade, né? Ou assim, para passar de ano, quer dizer, ou a alfabetização estava vinculado a um objetivo muito longe, ou então a um objetivo estritamente escolar. E eram poucas as crianças que me diziam: eu quero aprender a ler para ter o gosto de ler um livro, para me divertir com o livro. Então, o que eu percebo que aconteceu e que acontece muito frequentemente é essa ruptura entre o gosto, a vida, o prazer de viver, as práticas sociais e aquilo que aprende na escola. Quando as crianças não conseguem ultrapassar essa redoma de uma escola fechada em si mesmo, o que acontece é o desencanto, é o descomprometimento e até mesmo a indisciplina. Quer dizer, as crianças começam a boicotar a escola porque não se sentem parceiras, não têm a relação positiva com o conhecimento. É muito interessante isso, né? Nós que somos professores, sofremos da tendência à inércia, né? Todos É. os anos, né? As mesmas práticas, as mesmas estratégias, somos tentados a achar que já sabemos, né, fazer a alfabetização, fazer a educação, só que o mundo caminha, o mundo corre, o mundo voa e as crianças passam a exigir tratativas, abordagens diferentes, não é mesmo, professora? Isso mesmo. Eu acho que uma coisa é a relação que a gente estabelece com a criança em sala de aula. E aí eu vou dizer para vocês todos, o poder que um professor tem de reverter chaves, de reverter travas, bloqueios dessas crianças é infinito.
E outra coisa que vale a pena dizer, né, é que a gente precisa repensar as concepções. Por exemplo, muitas vezes a língua escrita é vista como uma coisa que tem que entrar de fora para dentro, né? É como se os professores dissessem para os alunos: você não sabe nada e eu vou te ensinar. Hoje vamos aprender as vogais, a, e, i, o, u. Ou amanhã vamos aprender as consoantes. Depois vamos aprender as sílabas simples, depois as sílabas complexas, depois a ortografia, como se a alfabetização fosse um processo de fora para dentro, que o professor fosse injetando conhecimento, as vogais, as consoantes, as sílabas simples, a ortografia. E de verdade, quando o ensino fica centrado nessa dimensão de fora para dentro, as crianças não percebem que a língua é, antes de mais nada, uma possibilidade de interação, de negociação com o mundo. Então, quando a gente inverte isso, e aí vou dar alguns exemplos, vamos escrever uma cartinha para o coelhinho da Páscoa, vamos escrever um bilhete que vai ser lido, vamos escrever uma receita culinária de um bolo de chocolate que a gente vai efetivamente comer, vamos brincar de contação de histórias, vamos produzir livrinhos e fazer uma coletânea dos nossos contos ou dos nossos causos. Aí sim você captura, você envolve as crianças e elas acabam aderindo ao processo de alfabetização, porque elas percebem que é algo significativo, algo prazeroso, algo que faz parte do seu mundo. Ah, muito bem. Estamos aqui, gente, nessa segunda live aula desse incrível minicurso Alfabetização no século XXI com a professora doutora livre docente da USP, Universidade de São Paulo, a nossa querida Silvia Colello. Professora, isso que você disse, muito bacana. Aqui na rede pedagógica, as professoras e os professores adoram quando nós damos exemplos práticos, que você acabou de fazer agora. Isso aí que é o que você fala de fazer alfabetização e letramento de forma integrada? Isso é o que a Magda Soares chamou de alfaletrar ou alfabetizar letrando. É assim, ao mesmo tempo que você ensina o sistema, as normas, as regras e tudo mais, você mostra para a criança o quanto que aquele conhecimento pode ser usado em práticas efetivas, práticas sociais efetivas. Como eu disse, uma regra de jogo, uma coletânea dos nossos contos, receitas de cozinha. Então, as crianças precisam perceber que a escrita tem que ter um propósito social. Quer dizer, quando você faz uma receita de um bolo de chocolate, o propósito social é fazer o bolo e efetivamente comer o bolo. Agora, quando a alfabetização fica no plano do babebi bobu, mamemi momu, ou em frases artificiais do tipo o boi bebe e baba, lá, lá, lê, ali, a criança se desencanta da língua. A criança não tem motivos para se encantar com a língua. E a língua tem que ser aprendida numa perspectiva de magia, a magia das histórias, a magia da possibilidade da gente se comunicar, da gente construir casos, da gente garantir a nossa própria palavra. E desde o início, aquela lógica que vigorava, acho que no meu tempo era assim. Quer dizer, primeiro você aprende, um dia você vai descobrir que isso vale a pena. As crianças do século XXI não aguentam mais isso. Elas não se envolvem com isso, porque elas vivem no aqui e no agora. Então, a gente precisa trabalhar com propostas o suficientemente desafiadoras para as crianças se envolverem, né, nas práticas de leitura e de escrita. E aí é garantir os propósitos sociais, é ter um interlocutor preciso para quem a gente escreve
e garantir o desafio. Quando uma criança diz, eu não sei escrever, bom, vamos tentar, vamos escrever junto, todo mundo ajuda, sabe? E não a criança ficar esperando e copiando a lição, ou a língua escrita do quadro negro, né? Tanto isso é verdade que a gente tem crianças. Do próprio sujeito, né, que constrói relações sociais com o mundo, que negocia essas relações e às vezes até tem que guerrear, né? Tem que militar para conseguir se estabelecer como sujeito neste mundo. E também você fala sobre os múltiplos usos, as múltiplas utilidades da língua. Você pode pontuar algumas dessas utilidades ou desses usos da língua? Então, a língua tem muitas funções no contexto da nossa sociedade. E quando a criança percebe essas muitas funções, que funções? Ela serve para garantir a memória quando eu vou, por exemplo, no supermercado e faço uma lista de compras. Ela serve para trocar informações quando eu escrevo um bilhete para alguém. Ela serve por exemplo, quando eu tenho uma receita médica, para comprar o remédio certo. Então, a língua tem muitas funções, só que as cartilhas e os materiais didáticos, muitas vezes, não colocam, não disponibilizam essas múltiplas funções da língua. E a criança fica achando que a escrita é só para fazer lição, é só para dar conta de copiar o que a professora manda. E aí vem o desinteresse, vem a apatia, né? Vem o desencanto com a língua. Né? Muita gente relacionar aquilo que a gente faz no dia a dia com aquilo que a professora fazia na sala de aula. Quer dizer, quando você está numa sala de aula e tem que ficar discutindo o que é sujeito, o que é predicado e qual que é o adjunto adnominal, as crianças não sacam que isso tem a ver com aquilo que a gente faz todo dia. Né? Então, é muito mais interessante se a gente pudesse partir de um texto, né, e começar a botar esse texto em discussão com as crianças. Quer dizer, como é que o autor fez para criar suspense? Qual é a estratégia? Que outro jeito a gente poderia escrever esse texto? E mais do que isso, quando eu falo dos muitos usos, eu acho que seria importante que as crianças tivessem acesso a diferentes gêneros de escrita. Né? Diferentes gêneros. O que são gêneros? É a carta, é o e-mail, é o relatório, é o conto, é a história em quadrinho, é o bilhete. Então, a gente tem que pluralizar, porque se a língua é plural fora da escola, ela tem que ser plural dentro da escola. Né? A gente tem que trazer essa dimensão para as crianças, sem o que a aprendizagem da língua escrita perde o sentido. E é importante que isso que eu estou falando já mostra como que esse não é um trabalho só do professor alfabetizador. Eu acho que todos os professores estão convocados a reforçar. Sabe aquela história daqueles dois professores que se cruzam no corredor e é um professor, por exemplo, de ciências e um professor de português? E o de ciências diz: ah, você precisa ensinar melhor os meninos, porque eles não estão aprendendo, não escrevem direito ou escrevem tudo errado. Isso está errado. Todos nós somos professores de português, porque português é a nossa língua, português está na matemática, português está nas ciências, português está na história. E eu acho que é chegado o momento da gente entender que o ensino da língua escrita não está nem nas séries iniciais e nem só na aula de português. É um desafio para todos os professores, porque afinal de contas é com a língua portuguesa que a gente se comunica, que a gente aprende e que a gente se relaciona, não é mesmo? É verdade, muito bacana isso, gente. Estamos aqui com a professora Silvia Colello, ela que é doutora e pós e livre docente, né? Já falar aqui outra coisa, viu, professora? Pensando na próxima pergunta. Livre docente da Universidade de São Paulo. Professora, muito bacana isso que você está dizendo,
você mencionou na primeira live a expressão pós-alfabetização. Para quem não entendeu bem, o que que seria isso, professora? De verdade, a ideia é que existe uma alfabetização inicial que está posta aí, de acordo com as diretrizes nacionais nas séries iniciais, mas eu entendo que a alfabetização é um processo a longo prazo, né? Como eu disse, é quando as pessoas me perguntam quando que se inicia a alfabetização, eu digo no dia que nasce, porque no dia que nasce a criança já entra no mundo letrado e desde muito cedo ela vai ver o pai lendo um jornal, a mãe com uma receita culinária, a tia com bilhete. Então, a criança entra no mundo letrado, né? E quando a gente diz ela começa a aprender aí, sim, não no sentido de que ela vai sentar e pegar o lápis, mas no sentido de que ela já vai se inserir no mundo de usuários da língua escrita, né? Então, ela começa a aprender muito antes de entrar na escola. E depois que entra na escola, mesmo depois que dominou aí o sistema ou as condições básicas para escrever, ela continua se alfabetizando porque ela continua aprendendo a transitar em diferentes gêneros, com diferentes funções, com diferentes causas. Então, a alfabetização tem que ser vista como um processo contínuo que começa muito antes do que a gente podia prever e que tenha continuidade aí por muitos anos. Eu brinco sempre que toda vez que a gente para e diz como é que eu vou explicar essa ideia que está na minha cabeça? Isso é pura alfabetização. Não importa se você esteja no primeiro ano, no oitavo ano ou na pós-graduação, né? A alfabetização diz respeito a uma busca constante de compreender o mundo e de se expressar nesse mundo na relação com os outros. Então, ela não pode se fechar nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, de modo algum. Eu acho que a gente tem que entender a alfabetização a longuíssimo prazo. Por isso que eu usei esse termo da pós-alfabetização, mas eu acho que o ideal seria falar de alfabetização no sentido amplo. Muito bacana. E professora, nós queríamos aqui abrir para mais perguntas, mas estou vendo que o Instagram está instável. Estou com receio de mexer aqui para ver as perguntas e dar eu participar desse fórum de discussões. E além Com disso, muito prazer. Com depois muito também, prazer. professor. Inclusive, eu tinha dito no começo aí da nossa conversa, mas gostaria de reforçar. A minha página pessoal é silviacolelo.com.br, Colelo com 2 L's no Lo. E lá vocês podem encontrar uma série de vídeos, videoaulas, artigos, trabalhos de pesquisa, a maior parte free, pode baixar livremente, pode usar, e que está tudo. A maior parte está disponível, só o que não está disponível são os livros, porque obviamente as editoras cobram aí os seus direitos autorais. Mas a maior parte está livre e tem inclusive um canal de contato comigo, que eu posso receber as perguntas que eventualmente não ficaram no ar e não puderam ser discutidas. Com muito prazer. Bem legal, eu entrei no seu site, muito bonito, né? De muito bom gosto. E recomendo aqui para as pessoas que estão acompanhando para conhecer também esse site da professora Silvia Colello. Pessoal, olha, e também depois eu vou combinar com a professora para ela voltar aqui e fazer uma live só para responder perguntas. Hoje tivemos aqui alguns contratempos, mas conseguimos aqui vencer. Professora, tem uma questão aqui que eu acho que é muito complicada e eu queria saber a sua opinião sobre ela. Que é o seguinte, olha, nós sabemos que a alfabetização também é um processo, né? Vamos dizer, metalinguístico, que a criança também ela participa da construção da própria língua, não é mesmo? Então a gente tem essa normatividade do processo de alfabetização, que é ensinar
qual é o código correto, a forma correta de falar, mas sabemos que as crianças, né, e toda pessoa que faz uso da língua também atua como, vamos dizer assim, reconfigurador da própria língua. Então, quais seriam os limites, né? Como é que o professor atua para alfabetizar a criança sem criar interdições excessivas nessa necessária interação criativa da criança com a própria língua? Essa pergunta é muito, muito interessante. Eu vou começar remetendo a um exemplo no passado, né? Lá na Idade Média, o latim era a língua culta, era a norma culta. E as falas regionais eram as falas que eram debochadas, que eram as falas de menor valor. O tempo passou e aquelas línguas de menor valor são as que nós falamos hoje e o latim deixou de ser falado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a língua, ela é viva, ela se faz e se refaz e se renova a cada palavra, a cada enunciado, a cada montagem que se faz. E essa postura de que existe a língua correta, estável, impecável, de que existe um português imexível, isso a própria história mostra que não é assim. Mas aí a gente cria uma contradição que é bem complicada. Se a gente diz que a gente tem que respeitar a língua dos falantes, né, a gente sabe que se a gente só respeitar a língua dos falantes e deixar a criança falar do jeito que ela quer, talvez ela não entre num emprego lá na frente, né, ou não passe numa entrevista de emprego lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar, né, este respeito com o ensino. Por um lado, respeitar a língua que a criança fala e a língua que ela traz, porque não respeitar isso seria dar um grande cala-boca e justamente excluir a criança da escola e da relação com o conhecimento. Por um outro lado, a gente não pode abrir mão de mostrar que existem outras formas de falar. A professora Magda Soares, que eu já citei aí na minha fala, ela dá uma ideia que eu acho muito sensata, que é o bidialetalismo. Assim como a gente aprende a falar, como é possível a gente aprender inglês e francês e línguas estrangeiras, é possível para uma criança aprender diferentes dialetos, o mais valorizado e o menos valorizado, né? Então, é importante você respeitar a língua da criança e ensinar para ela outras possibilidades de forma que ela possa transitar nesse universo dos falantes e adequar a sua língua conforme o contexto. Estamos chegando aqui ao final, mas ela vai ficar disponível aqui no Instagram, da Rede Pedagógica, e também no canal da Rede Pedagógica no YouTube. E está também sendo transmitida para o Facebook da Rede Pedagógica. Então, são múltiplos canais, são muitas pessoas acompanhando isso aqui, e professores que têm essa humildade e esta sabedoria de citar os colegas, porque nós sabemos, o próprio Isaac Newton, né, que disse, olha, eu fiz o que eu fiz porque eu estava sobre o ombro de gigantes, né? Muito bacana aí a sua fala. E, professora, isso é tão importante, você fala a respeito, né, de uma, vamos dizer assim, de uma perspectiva política da alfabetização, que é a pessoa construir essa autonomia diante do mundo, né? E tem um autor francês lá do século XIX, né, chamado Alexis de Tocqueville, que fala uma coisa bem interessante, que é o seguinte, olha, as sociedades que conseguem se emancipar são sociedades formadas por cidadãos que têm o interesse bem compreendido. Isso é bem interessante, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que querem. No outro dia eu li uma entrevista de um sociólogo, né, o Dominique de Masi,
que diz o seguinte: não entendo o Brasil. Outro dia estive aqui e o político X era um deus, né? Era tudo, era o cara. Hoje já vim aqui e já é o demônio. Então as pessoas mudam muito rapidamente e talvez esteja aí precisando o povo brasileiro de refletir um pouco sobre o que seja o interesse bem compreendido, né? O que eu quero para mim, o que eu preciso para mim, o que a sociedade precisa para ser mais justa, mais solidária. E para tudo isso tem que ter alfabetização e letramento, é o começo de tudo, não é mesmo, professora? Não tenha dúvida. Eu acho importante isso que você colocou sobre o que a sociedade precisa. Isso porque muitas vezes o desespero para aumentar os índices de alfabetismo no país e passar nos testes, e passar nas avaliações, e passar nas provas internas e externas, faz a gente trabalhar de uma forma muito mecanicista só para aumentar os números. É um pouco o que eu vejo com o método fônico, né? O método fônico alfabetiza? Sim, não tenho dúvida de que alfabetiza, mas a minha pergunta é se o método fônico não limita o sujeito na aquisição do sistema, né? E prometendo assim, olha, depois que você aprender o sistema, um dia você vai autorar, um dia você vai se expressar pelas próprias palavras e trazer as suas ideias. Eu sou contra isso. Eu acho que, ao mesmo tempo em que você aprende o sistema, né, e você reflete sobre a natureza fonológica do sistema, você tem que estar produzindo textos, você tem que estar trabalhando com a língua enquanto um processo comunicativo, né? Então, quando você me diz o que a sociedade precisa, eu vou te dizer, a sociedade precisa de números, mas de números que possam ter um significado qualitativo de conquista da autonomia. Eu não quero ensinar a ler e escrever só para o sujeito passar numa prova ou para aumentar o índice de alfabetismo no país. Eu quero ensinar a ler e escrever para que as pessoas possam pensar, para que as pessoas possam confrontar ideias, para que as pessoas possam votar com consciência, para que as pessoas possam resolver problemas da sociedade e se inserir de modo criativo e não só mecanicista no mercado de trabalho. Então, é disso que a sociedade precisa, e não só de números. Os números têm que refletir algo a mais. Muito legal. Gente, olha, estamos aqui chegando ao final dessa live aqui, que na verdade não vai acabar nunca. Essas ideias vão ficar aqui, né, pipocando, né, e palpitando também na nossa mente, no nosso coração, para todo sempre. Muito obrigado, professora Silvia. Você é muito bem-vinda na rede pedagógica, não é? Tem tudo a ver aqui, veja esse espaço, tem tudo a ver com você, com o seu trabalho, com o seu espírito aí de compartilhar coisas, como você já faz no seu site, né, na sua carreira. É muito legal, né, essa missão de ser alfabetizadora e de ser professora de alfabetizadores. Parabéns pela carreira e muito obrigado por participar aqui dessa programação acadêmica da rede pedagógica. Eu que agradeço o convite, eu espero que essa nossa conversa possa gerar muitas reflexões, muitos questionamentos, muita revisão das nossas posturas, porque é assim que a gente avança. Não só o pessoal, os pesquisadores, mas todos os professores, e eu continuo, encerro aqui essa fala dizendo a importância da educação, a importância dos educadores, a importância de se criar condições de trabalhos dignas para esses professores que precisam ser valorizados, mais valorizados no nosso país. Muito obrigado, professora Silvia. E depois você volta aqui para fazer um bate-papo mais interativo aqui com os seguidores da rede pedagógica, que não são seguidores, né?
são, na verdade, educadores que formam esse grande plasma, essa grande rede, essa grande comunidade de aprendizagem. É só me convidar que eu venho. Ah, que honra, que graça. Muito obrigado, professora. Obrigado. Até logo. Até logo. Então, pessoal, essa foi a grande Silvia Colela. Eu digo grande porque é uma pessoa realmente que é professora aí com P maiúsculo, dedicada, né? Uma pessoa cuja vida em sala de aula é marcante, é frutífera. E, né, que bom que ela veio fazer esse aquecimento aqui para a 7ª semana Rede Pedagógica junto com você, junto comigo. Olha só, e nós já temos um outro encontro marcado na sexta-feira com o professor Lino de Macedo, que vai falar sobre a correlação entre alfabetização e desenvolvimento infantil. Muito bacana, você não pode perder o professor Lino de Macedo, que é referência não só no Brasil, mas em toda a América Latina em desenvolvimento infantil aqui com a gente. O horário provavelmente será às 19 horas. Vamos confirmar ainda o horário, tá certo? E se você não se inscreveu ainda para a 7ª semana Rede Pedagógica, vá lá e se inscreva em www.semanarede.com.br. É 100% grátis e garante certificado de 120 horas. Mas o certificado aqui é o de menos, porque o que vale mais é o aprendizado. O aprendizado que renova o nosso compromisso e renova também as nossas condições para estarmos dentro de sala de aula, realizando, né, aquilo que o professor deve fazer, aquilo que o educador deve fazer, que é semear as sementes para um futuro melhor. Grande abraço para vocês. Eu quero aqui, pegar minha amostra de 3 pessoas que estão participando da live, que eu vou citar aqui, que vai receber aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço, não é? E vai representar todos os demais participantes dessa programação. Quero citar aqui, Márcia Barreto, pedagoga, Paula Silva.Santana.52 e também Elza.Rocha.7169. Beijo para vocês. A gente se encontra na sexta e a abertura oficial da 7ª semana Rede Pedagógica no próximo domingo, às 19 horas. Você não pode perder. Tchau, pessoal.